que o medo tem a ver com a evolução? No começo, o medo nos protegia. Quando a gente não conhecia, não sabia nada, inclusive a natureza ameaçava raios, relâmpagos, ventos, né? Nada era conhecido do homem. Então, o medo era um fator de sobrevivência. Com o tempo, a gente foi dominando, né? Dominando a natureza, dominando ferramentas, sabendo manipular. Então, o medo, ele passou a ser um fator de involução. Existem duas coisas diferentes a respeito do medo. Primeiro, o medo, ele nos protege, isso todo mundo já sabe, né? E o nosso inconsciente usa ele como um subterfúgio para nos proteger. Então, muitas vezes, aquela falta de vontade de fazer as coisas, aquela dúvida, será que eu faço, não faço? Eu acho que hoje não. É um medo disfarçado. O nosso auto-boicote, né, de não fazer coisas que a gente sabe que é bom pra gente e a gente acaba não fazendo, vem desse medo. Então, esse medo, ele é um medo protetor. E é um medo ok. Através dele, a gente sobreviveu a várias coisas. Mas chega um momento que esse medo nos impede de ousar, nos impede de ir além. Então, é aquele medo que nos diz assim, se a autoridade falou, eu não posso questionar. Quem é a autoridade? Nossos pais, nossos professores, o nosso médico, a nossa sociedade, qualquer pessoa que a gente julgue ter alguma autoridade e a gente não questiona, a gente está vivendo no medo. E qual é o problema de viver assim? O problema é que a gente não evolui, porque toda evolução precisa que a gente transgrida, que a gente quebre regras, que a gente questione. Então, nesse sentido, o medo, ele é uma negação da vida. Porque vida é movimento, vida é evolução. Uma das leis da vida é a lei da evolução. Tudo evolui o tempo todo. Nada está igual, nunca. Nada na natureza. Nem uma planta, nem um animal, nem um ser vivo, um rio, nada. Tudo vai mudando, tudo vai evoluindo, né? Existe o nascimento, o crescimento, evolução, morte, renascimento. Isso é a lei da vida. Então, vida é movimento constante. E quando a gente não está em movimento, nós estamos na negação da vida. E quando que a gente não está em movimento? Por exemplo, quando a gente, por anos, segue um modelo de vida que a gente herdou muitas vezes dos nossos pais, que herdaram dos nossos avós, e a gente segue aqui o mesmo padrão. O mesmo estilo de conduzir a vida, o trabalho, os mesmos pensamentos, às vezes as mesmas frases. A gente diz assim, meu pai falava isso, meu avô dizia aquilo, né? E a gente segue uma vida fazendo as coisas sempre iguais. Então, isso nos traz um senso de segurança. E olha o perigo aí. A gente quer segurança, a gente quer se sentir seguro. Desde criança a gente quer se sentir seguro. Tudo que uma criança quer é a segurança. É saber que um dia vem outro dia, e vem outro dia, e vem outro dia. Né? Crianças têm medo de dormir. Por quê? Porque elas não sabem o que vai acontecer depois. Quando ela começa a perceber que depois que ela dorme, ela acorda e o dia segue, isso traz segurança. Uma criança que vive sem rotina é uma criança insegura. Porque ela não tem previsibilidade. Ela não sabe o que vai acontecer. Ela não conhece nada da vida. E uma criança que cresce assim, cresce segura. Mas precisa ter aquele momento em que ela começa a questionar. Em que ela começa a olhar para a sua vida e dizer, será que eu não posso fazer diferente? Será que isso está certo? E nesse momento, muitas vezes, os pais ou os educadores tolhem a criança.
Ah, criança rebelde, mas você não sabe que é assim, desse jeito. Você não segue as regras, você não tem disciplina. Você está sempre querendo fazer as coisas diferentes, sempre da sua maneira. Você está sempre inventando moda. Isso é maravilhoso. Isso precisa ser feito. Porque são essas pessoas que quebraram regras, que questionaram, que brigaram, que transgrediram, que se revoltaram, são as pessoas que modificaram a nossa sociedade. E se a gente vive hoje como a gente vive, é porque antes de nós vieram muitas pessoas que questionaram, que lutaram, que brigaram, que exigiram. Senão, como será que a gente estaria vivendo hoje? Se não fosse assim, né? Se a gente não tivesse quebrado regras, não tivesse pensado, será que não tem um jeito de resolver isso? Talvez hoje a gente ainda olhasse doenças como viroses, como infecções, como castigos de Deus, que era como se pensava antes de se saber que existiam vírus, que existiam bactérias, que existiam seres que transmitiam doenças. Antes de se descobrir isso, as pessoas achavam que as doenças eram castigos de Deus. Então, se alguém não tivesse dito, mas será que não tem alguma coisa que está causando isso? Mas será que não tem alguma coisa que possa curar isso aí? Será que não tem como a gente ver? E quantos desses que foram descobrindo essas coisas que não foram taxados de loucos muitas vezes, né? O próprio infectologista, que eu não vou lembrar o nome agora, mas que descobriu, né, os vírus e as bactérias, quando ele proclamou a descoberta dele, as pessoas diziam, louco, insano. Isso não existe. Porque ele falou que existiam seres vivos muito, muito pequenos que se colocassem milhares deles, talvez não desse um grão de areia. As pessoas diziam, ridículo, isso não existe. Mas foi através desses estudos e da pessoa, não, mas tem que ter. Ou seja, esses rebeldes, esses transgressores é que permitem que a vida evolua e que a gente esteja do jeito que a gente está. Então, tudo isso para dizer do medo e a evolução. O que o medo tem a ver com a evolução? Bom, o medo, assim como ele permite que a gente sobreviva, ele também impede que a gente evolua, quando ele nos priva o movimento. E como que a gente reconhece isso na nossa vida? Quando que o medo está impedindo a gente de evoluir? Naqueles momentos que a gente diz assim, minha vida está muito parada. Minha vida é sempre igual. A minha rotina é igual há anos. Então, quando a gente se depara com isso, é o momento da gente estar precisando de uma mudança. Estou precisando quebrar regras, estou precisando evoluir. Mas muitas pessoas não se dão conta disso. Por quê? Porque ainda mantém o padrão da infância, de quererem a continuidade das coisas, sempre tudo do mesmo jeito. Então tem gente que diz assim, né? Deu certo até agora, por que eu vou mudar? E aí a pessoa não evolui, a pessoa fica caquética e não percebe, a pessoa fica fora do seu tempo. Então, acho que a gente pode pegar até o exemplo dos dias de hoje, dessas coisas todas ligadas à informática, à internet, a dados, a computadores, a celulares. Quem é que ainda tem o celular de quando ele foi lançado? Nem funciona mais, porque as coisas estão evoluindo. Então, assim como a gente tem que ir de tempos em tempos trocando celular, trocando computador, atualizando o sistema do computador, né? Atualizando as coisas, a gente precisa se atualizar também. E se atualizar no quê? Nas nossas ideias, nas nossas crenças, nos nossos pensamentos, nas nossas atitudes, nos nossos comportamentos. Quando uma pessoa olha, né? Isso eu aprendi com um grande amigo meu, Carlos Guterres, ele citou isso uma vez, eu aprendi com ele, eu vou citar de novo. Ele falava assim, que quando alguém encontrava ele, um amigo de muitos anos, encontrava ele novamente e dizia assim, Carlos, que bom te ver,
Tu estás igual. Ele dizia, mas que sacanagem a tua, hein? Porque para ele não era um elogio, era dizer, como assim que eu tô igual? Eu faço tanta coisa, eu evoluo, eu me transformo, eu me melhoro, né? Eu procuro corrigir as minhas fraquezas, procuro melhorar, me modificar. Então, não é legal a gente ouvir isso. Tu está ainda igual. É isso, né? Não é tu estás igual. Tu estás ainda igual? Não, tô diferente. Graças a Deus eu mudei. Graças a Deus eu não sou mais o mesmo. E isso acontece e acaba pegando, inclusive, relacionamentos. Então, as pessoas, quando começam um relacionamento, elas estão em sintonia. Elas estão na mesma atualização. E aí tudo faz sentido. E o relacionamento começa. E vai progredindo. E aí cada um vai fazendo as suas coisas, vai se trabalhando, vai tendo pensamentos e vai indo. Se um dos dois não se atualiza como o outro e a distância começa a ficar muito grande, daqui a pouco um olha para o outro e diz assim, tu não é mais o mesmo. Eu não casei contigo. Quando eu casei contigo, tu não era assim. Entende? Por quê? Porque um foi evoluindo e o outro não. Então, esse querer que a vida seja uma continuidade, querer que a vida aconteça tudo ao mesmo tempo. Por exemplo, quer ver uma coisa que a gente gosta muito, que nos dá segurança, é saber que todo dia, quando você aperta a tecla de ligar a luz liga. Você espera que ela ligue. Todo dia, quando você liga o computador, você espera que o computador ligue. Todo dia você abre a torneira, você espera que a água saia. Entende? E isso nos dá uma segurança, uma estabilidade. Isso é bom. Agora, quer ver enlouquecer? É o dia que você vai abrir a torneira e não sai água. Faltou água. Tá, tudo bem, faltou água. Vamos lá, vamos resolver. Aí você liga como sempre para aquela pessoa, né? A respeito de um trabalho, alguma coisa. Todo dia você liga para saber do trabalho, você liga naquele dia a pessoa não atende. Poxa, tá diferente de novo, já te irritou mais um pouco. Aí você pega o carro, vai fazer o trajeto, você sempre faz aquele trajeto, mas naquele dia o trajeto está impedido. Tem obra, acidente, alguma coisa, você tem que pegar outra. Você já fica mais irritado ainda. Por quê? Porque você sai do controle da situação. Então, tem coisa que a gente quer que continue sendo sempre a mesma. E, de alguma forma, isso é bom. A gente precisa ter alguma estabilidade na vida para ter segurança. Não pode transgredir sempre, porque isso gera insegurança, isso gera incerteza, né? Mas a gente precisa evoluir naquelas coisas que muitas vezes não são visíveis. No nosso jeito de ser, no nosso jeito de tratar os outros, nos nossos julgamentos, né? Então, nesse sentido, a gente precisa estar sempre evoluindo e questionando, não aceitando as verdades que nos são impostas. Tem uma frase de Galileu Galilei, que ele diz assim: a verdade é filha do tempo e não da autoridade. Então, muitas vezes as pessoas querem impor a verdade para nós. Esta é a verdade, você precisa aceitá-la. E essa caixinha é a verdade. E não existe uma verdade. Não existem verdades. Na real é isso, não existem verdades. Porque verdade é algo que se constrói com o tempo. A verdade do dia de hoje é uma, mas com o passar do tempo, eu posso mudar essa verdade. Por quê? Porque eu aprendi, porque eu fiz experimentações, porque eu vi que algumas coisas não estavam bem, não encaixavam, eu fui mudando. Então, a verdade é algo que se constrói com o passar do tempo, não existe uma verdade fixa.
Graças a Deus. Porque se tivesse uma verdade fixa, nós também não estaríamos como nós estamos hoje, tão evoluídos com tantas coisas. Tecnologia, diagnóstico na medicina, super evoluído, né? Então, quantas coisas maravilhosas a gente tem hoje que foi devido a isso. Não pode ser verdade. E as pessoas foram cavucando. Então, esses transgressores muitas vezes são os pesquisadores, os cientistas, né? A gente precisa incentivar no adolescente, no jovem, essa curiosidade, esse olhar investigativo, questionador. A gente não tem que tolher, a gente tem que estimular para que sim, que seja questionado, seja debatido. O debate, ele traz muitas verdades. Debate sempre é uma coisa muito boa. Pegar um assunto e vamos debater. O que é debater? Cada um dá o seu ponto de vista. E com todos os pontos de vista a gente vai construir uma nova verdade. Que pode ser destruída a qualquer momento e concebida uma nova. Isso é muito bom. E tem pessoas que não aceitam. As pessoas intolerantes, elas não querem novas verdades. Elas não querem ouvir outra verdade que não seja a dela. A verdade é a dela. A verdade é azul. A verdade é vermelha. A verdade é amarela. A verdade não. Pode ter todas as cores. E a verdade tem todas as cores. Né? A verdade é uma construção necessária. Então, a gente precisa, volta e meia, quebrar as coisas. Quando a gente começa a ficar insatisfeito com a vida, quando a gente começa a ficar insatisfeito com as coisas, é simplesmente aquela vontade que vem de dentro da nossa alma que diz assim, está na hora da mudança. Onde pode ser mudado? Então, buscar essa mudança vai favorecer a vida enormemente. Vai fazer tu melhorar as tuas condições de saúde, vai fazer tu melhorar as tuas condições de trabalho, a tua prosperidade, os teus relacionamentos com a família, com os amigos, com o teu parceiro amoroso. Então vai promover uma verdadeira revolução na tua vida. Não tenha medo da mudança, não tenha medo de se colocar em movimento. E só para encerrar este assunto, o medo no corpo, ele paralisa os músculos. Já viu uma pessoa com medo? Ela treme. Involuntário. É um movimento inconsciente que faz o músculo tremer. A gente treme de medo. Porque os músculos são o que nos permite movimentar, caminhar, se mexer, se colocar em direção a algo que a gente quer. E o medo, ele paralisa. Então, quando sentir medo, simplesmente reconheça. Eu estou com medo. Medo está me protegendo. Obrigada, medo. Vou me lembrar de ti. Vou me lembrar de ter mais cuidado. Vou me lembrar de ter uma previsibilidade sobre o que pode ou não acontecer. Vou procurar fazer as coisas de uma forma mais segura. Obrigada, mas eu vou contigo. Eu vou contigo mesmo. Eu vou me movimentar. Porque se eu não me movimentar, eu estou negando o movimento da vida.